Em 2025, a Anatel mudará algumas regras para os planos de telefonia móvel, internet fixa e também de TV por assinatura. Ficará um pouco pior para nós consumidores e melhor para as operadoras. Se você quiser saber todos os detalhes dessas mudanças, assista esse vídeo até o final. Antes de começar a falar sobre essas mudanças, eu queria falar que eu estou falando assim um pouco mais devagar, mais baixo, por conta que eu estou com uma inflamação no ouvido e no pulmão, então eu não vou forçar muito. Porém, a matéria é longa e as informações são muitas, então eu vou falar aqui bem perto do microfone. Eu vou ler uma notícia que saiu no portal G1 no dia 7 de dezembro, então é recente, com o título Anatel libera mudança de preço durante vigência de planos de celular, internet e TV por assinatura. Entenda o que muda. Eu trabalhei 10 anos somente na área das operadoras. Passei por várias das principais e maiores operadoras de telefonia, móvel, internet fixa. Então eu conheço como funciona. E aqui alguns pontos que eu vou citar dessa matéria, citados pelos conselheiros da Anatel e pelo IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, porque a Anatel defendeu as operadoras e o IDEC defendeu os consumidores. Vou poder dar a minha visão, a minha opinião, porque eu conheço as operadoras na prática, como funciona, e eu não concordo com alguns argumentos que foram colocados aqui pela Anatel. A decisão dessas mudanças atende a um pedido das operadoras. As novas regras entram em vigência a partir de setembro de 2025. Então é somente em setembro de 2025 que essas novas regras passarão a valer, e eu vou explicar agora para vocês quais são. Prestem bastante atenção. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, decidiu anular algumas regras de direitos dos consumidores. Anular direitos dos consumidores, a Anatel. Que vocês acham que a Anatel protege os consumidores. Não é bem assim. Atendendo a pedido das operadoras, ou seja, as operadoras, telefonia móvel, celular, internet fixa, TV por assinatura, pediram que essas mudanças ocorressem, pediram para a Anatel. Um dos pontos anulados é a proibição da prestadora de serviço de telecomunicações, como planos de celular, internet e TV por assinatura, alterar características da oferta durante o seu período de vigência. Como é que funciona isso? Você faz um plano, vai numa loja, liga na operadora, faz pela internet, pelo site oficial, um plano para o seu celular ou internet fixa, TV paga, e geralmente acontece a fidelidade, que é quando você fica com um contrato de 1 ano com a operadora, dentro daquele plano que você contratou, com os benefícios e regras desse plano. Somente após 1 ano que você poderia alterar para uma oferta de valor menor, com menos benefícios, ou para uma oferta que tenha mais benefícios com o preço atualizado que esteja mais barato do que a sua. É somente assim. Mas agora, na nova regra que a Anatel quer que faça valer a partir de setembro de 2025, a operadora poderá modificar o preço do plano, por exemplo, no meio do contrato, antes de acabar a fidelidade. Olha só que absurdo. As mudanças aprovadas na quinta-feira, 5 de dezembro, se referem a artigos do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, o RGC. Por maioria, o Conselho Diretor da Anatel aprovou o voto apresentado pelo conselheiro Alexandre Freire, que discordou do relator, Rafael Garcia. O Rafael Garcia defendeu os consumidores. O relator havia votado por rejeitar os pedidos de anulação. Ele queria que fosse mantido as regras que já estavam vigentes, né? Não entrassem as novas regras. As novas regras mudam os seguintes pontos: a alteração da oferta, migração automática, que é quando a operadora muda o seu plano para outro, suspensão por inadimplência, que é quando a gente não paga a fatura do celular, da internet, da TV paga, e ela tem que funcionar ali por um período e depois acaba sendo bloqueada, né? No caso do celular, você precisa ficar recebendo chamadas e mensagens por um tempo, antes que seja totalmente bloqueado por conta de situações de emergência, né? Mas algumas coisas vão mudar. Também o que vai ser mudado aqui é a data de reajuste. Eu vou explicar aqui, de acordo com a matéria, cada ponto. Primeiro, a alteração da oferta.
O trecho do regulamento vedava que as operadoras mudassem características da oferta, como preço, acesso e fruição, durante o período de vigência do plano. Para Freire, o Código de Defesa do Consumidor já trata do assunto ao limitar a modificação dos contratos a alterações unilaterais. Alteração unilateral é quando a operadora muda o seu plano ou faz o cancelamento dele ou o valor dele sem te consultar, sem enviar uma mensagem, sem entrar em contato com você por telefone, simplesmente altera. Essa alteração ela não podia ser feita sem que o consumidor fosse avisado por antecedência. Já a norma da Anatel vedava completamente qualquer alteração. Para Alexandre Freire, esse trecho deve ser anulado, porque proíbe alterações de cláusulas contratuais para beneficiar o consumidor. Então, na cabeça do Alexandre Freire, essa regra tem que ser mudada, porque se houver um plano com benefícios melhores, o consumidor poderia fazer a alteração da oferta mesmo dentro da fidelidade. Mas essa parte aqui eu vou comentar, como eu falei, né? Trabalhei uma década, né? Só em operadoras, várias operadoras diferentes. E o que ele disse aqui pode ser feito. Vamos supor, se eu faço um plano para o meu celular hoje, que custa aí R$60, e ele me dá 50 GB de internet, ligação ilimitada, benefício de WhatsApp ilimitado, alguns aplicativos parceiros, e surge uma oferta melhor dessa operadora, e eu estou no período de fidelidade, o que eu vou ficar atrelado ali na fidelidade? Não é nos benefícios da oferta, é no valor da oferta. Eu não fechei um plano de R$60 com benefícios X. Se surgir um plano com benefícios melhores, que esteja no valor exato de R$60, eu posso mudar para esse plano melhor que custa o mesmo valor. Eu não vou quebrar o meu contrato. É possível fazer essa mudança. Se tiver um plano R$10 mais caro ali, R$70, com 70 GB, ligação limitada, mais aplicativos, eu posso mudar. Desde que seja para um valor igual ou maior. Eu não posso reduzir. Meu plano custa 60. Se eu reduzir para um plano de R$50, eu estaria quebrando o meu contrato e gerando a multa de fidelidade. Então, assim, no caso, o conselheiro da Anatel, acredito que ele não sabia que dava para fazer isso. Pelo que foi citado aqui que ele disse, deu-se a entender que se você tem a fidelidade, você não pode mudar para plano nenhum, nem para menos nem para mais, mas não é verdade. Você pode alterar para planos melhores do que o seu, não menores. E pensando da forma como ele pensou, ele disse: eventualmente será necessário alterar cláusulas contratuais para beneficiar o consumidor, como a inclusão de itens que ela precise, sem que necessite mudar a sua oferta. Isso evita que o consumidor seja compelido, por exemplo, a aceitar uma oferta pior do que aquela oferta atual por falta de um item essencial em determinado momento. Isso atualmente não acontece. As operadoras, todas elas que têm telefonia móvel aqui no Brasil, a Vivo, a Claro e a TIM, elas têm inúmeras ofertas para vários perfis de clientes. Tem para o cliente que usa pouco porque ele está mais no Wi-Fi. Tem para o cliente heavy user, que é aquele que está o tempo todo conectado, é criador de conteúdo, ele precisa de muita quantidade de gigas no plano dele para quando ele estiver fora de casa, fazer as gravações, fazer as lives, transmissões. O pessoal da imprensa também usa muito plano assim, para fazer transmissão ao vivo. Hoje tem até planos focando nos gamers, com assinatura ali de serviço de jogos online, benefícios para os jogos. Tem todo tipo de perfil sendo vendido, planos pelas operadoras. Internet fixa também, elas também entenderam que há uma necessidade maior, cada vez maior, de velocidade, não só de download, como de upload, parcerias com aplicativos de streaming para complementar ali o seu entretenimento. Então tem todo tipo de perfil nesse tipo de plano também. A TV por assinatura, que aquela tradicional, né, com aparelhinho, redecoder e antena, essa pode ser que esteja perto do fim, mas agora tem as chamadas boxes, né? A Claro aí é um exemplo, com a Box Claro TV+, que tem ali bastante canais, aplicativos de streaming. A Vivo também está entrando por esse caminho, com o Vivo Stick.
Então, assim, as operadoras estão se reinventando nas categorias de planos delas. Então, essa questão aqui que ele citou, que o cliente pode acabar caindo num plano pior do que o que ele já tinha, acaba não acontecendo. As operadoras mesmo, elas querem evitar esse tipo de problema, para não gerar reclamação, para não gerar processo, esse tipo de coisa. Continuando a matéria, o coordenador do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, Luan Cruz, destaca que há um desequilíbrio na relação entre operadoras e consumidores. Muitas pessoas não sabem dizer como é que funciona de fato a sua própria oferta. Isso é verdade, muita gente simplesmente tem um plano de celular e não liga para ficar atualizando, somente faz as suas coisas do dia a dia, trabalha, estuda e vive. Não fica lá focado, eu preciso mudar meu plano, preciso ver as ofertas do meu plano. Não fica acompanhando. Esse dever é do pessoal do chamado call center ou telemarketing, muita gente chama assim, entrar em contato com o cliente por ligação, porque o sistema mesmo informa ali que o cliente precisa atualizar a oferta dele, que ele está com pouco benefício, ele está com um plano antigo que vai sair de vigência, ele precisa atualizar. Tem esse tipo de serviço. Eu trabalhei nesse tipo de serviço durante 1 ano e meio, ligando para as pessoas, né, a operadora que eu trabalhei, informando, ó, seu plano é antigo, a gente precisa atualizar, mas mantinha ali o mesmo preço, dava benefício. Muita gente mudava e nem sabia. Então aqui ele fala, muitas pessoas não sabem dizer como é que funciona de fato a sua própria oferta, e essa alteração durante a própria vigência do contrato pode confundir o consumidor e até gerar custos inesperados. Mas assim, a mudança, como eu falei, ela será sempre avisada para o consumidor antes de ser feita. Sim, ocorrem casos que operadoras já fizeram mudança de plano unilateralmente sem avisar o consumidor. Eu passei por isso com 2 operadoras. Uma foi no meu plano móvel, já faz alguns anos. Mais ou menos uns 2 anos atrás eu tive uma mudança unilateral sem aviso com a operadora da fibra que eu tinha aqui. E eu percebi porque eu faço teste de velocidade de vez em quando, meu plano era de 500. Fiz o teste, batia 200. Liguei lá e acessei o site da operadora. Na área do portal do cliente, estava lá que meu plano era de 200. Falei, não, pode mudar de volta aí, meu plano era de 500. É raro, mas acontece. Mas sendo feito certinho, mandando mensagem pro cliente, ligando pro cliente, conversando certinho, explicando que a oferta dele é antiga e vai acabar e precisa mudar, mantendo o mesmo preço, explicando para ele que ele vai ganhar mais coisas, ele vai entender e aí não vai ter briga. Para o especialista, é preciso mais transparência para as ofertas. Eu acho que hoje em dia as operadoras estão começando a ficar bastante transparentes em relação aos benefícios dos planos delas, fixação de preço, para que não haja essa flutuação de preço e também, né, processos, reclamações, essas coisas. Antigamente, realmente o preço flutuava muito, mas elas entenderam que é melhor é ter tudo fixado, as ofertas tudo montadinhas. Isso acaba que diminuiu bastante as reclamações atualmente. A gente sempre defendeu que toda mudança deve ser precedida de uma análise mais transparente e permitir que o consumidor opte pela continuidade ou rescisão do contrato, sem penalidade. Agora falando sobre a migração automática. O regulamento aprovado em 2023 permitia a migração automática para um novo plano, caso o consumidor não manifestasse adesão a uma nova oferta antes da extinção do plano contratado. Porque quando você contrata um plano de celular, é como eu falei anteriormente, ele tem um tempo que ele vai existir. E depois de um tempo, algumas ofertas são encerradas. Ela tem que ser substituída por outra. E tem essas pessoas que não ficam verificando qual é o plano que elas têm. E aí a operadora tem que entrar em ação, tem que entrar em contato com o cliente para informar que ele precisa atualizar a oferta. E a operadora, no caso, deve manter ali um preço igual ou próximo do que o cliente pagava para fazer a alteração, sem gerar o ônus, né, que é um custo maior para ele. Ele cita aqui, inclusive, a migração automática, contudo, deveria ser feita para um plano que fosse de igual ou menor valor sem o prazo de permanência. Esse trecho foi anulado pela Anatel. Segundo Freire, a norma é nula, porque permite a migração automática do consumidor sem permitir que a nova oferta seja compatível com as suas necessidades. Embora o critério de igual ou menor valor seja econômico, ele pode não refletir a qualidade e utilidade do serviço para o consumidor. Aqui nesse caso, concordo com ele, porque a oferta que vai ser migrada automática, quando isso ocorrer e a oferta anterior for encerrada, precisa ser
compatível com os benefícios que o cliente tinha, ou que seja melhor, né? Para não deixar esse cliente com uma oferta piorada. Mas a migração automática segue sendo possível. Para isso, o consumidor precisa ter concordado previamente por meio da assinatura do contrato. Então, quando você vai fazer o plano, seja do celular, internet fixa ou TV por assinatura, você tem que concordar ali nos termos do contrato, que ninguém lê, né? Vamos concordar aqui. O pessoal só faz o xizinho lá e assina o nome. E o vendedor, se você estiver numa loja, vai lá e envia os documentos para a operadora, né? Tem que ler esses termos, gente. Se você concordar no contrato sobre migração automática, quando a oferta acabar, ela automaticamente é mudada e você não precisa nem ser avisado. Tem que olhar se tem isso aí no seu contrato. Freire também determinou que o grupo de acompanhamento do regulamento faça alterações no manual operacional, tais como empregar soluções das ciências comportamentais para incremento do bem-estar do consumidor, a fim de estimulá-lo a ter uma postura ativa perante o seu contrato, para não correr o risco de sofrer uma rescisão indesejada. O coordenador do IDEC afirma que a mudança pode abrir espaço para práticas abusivas. As operadoras podem migrar os consumidores para os planos mais caros ou com características que atendam menos suas necessidades sem uma consulta adequada, afirmou. Bom, eu já vi acontecer, não vou falar operadora, mas tinha aqui em casa pessoas utilizando, amigos, e essa operadora mudou os planos para planos mais caros sem qualquer tipo de aviso dentro do período de fidelidade. Aí fui eu, né? O que trabalhou a operadora ligar lá, né? Para poder reclamar e fazer as alterações. Agora o assunto é a suspensão por inadimplência, quando a gente não paga a fatura. O regulamento proibia a cobrança da assinatura ou qualquer outro valor durante o período de suspensão parcial do serviço de telecomunicações por inadimplência. Ou seja, nos primeiros 30 dias. Funcionava assim. Se o consumidor não pagasse o seu plano de celular, a operadora deveria manter o recebimento de chamadas e de mensagens de texto pelo prazo de 30 dias contados a partir do início da suspensão. Então vamos lá. Você não pagou a fatura do seu plano de celular, da sua TV por assinatura, da internet fixa. No caso aqui do celular que ele deu exemplo, né, você continua recebendo chamadas, você continua recebendo SMS, mas você não envia SMS e nem faz chamadas para ninguém. O bloqueio era somente parcial por conta de questões de emergência que poderiam ocorrer. Isso funciona assim até hoje, durante os próximos 30 dias, né, da fatura não paga. Depois disso vinha o bloqueio total. E aqui na regra que ainda vale, o consumidor não era cobrado pelos serviços prestados durante a suspensão. Você não pagou a fatura, foi bloqueado parcial. Você só recebe ligação e SMS, você não consegue fazer. E durante esse bloqueio parcial dali para frente, a sua linha está funcionando para isso, né? Só receber. E você não está sendo cobrado por isso. E aí a Anatel entendeu que deveria anular esse trecho completamente. Para Alexandre Freire, cujo voto dele prevaleceu, a medida viola a Lei Geral de Telecomunicações e interfere nos modelos de negócio das operadoras. Por quê? Proibir a cobrança dentro desse período de bloqueio parcial impõe a prestação gratuita de serviços para as operadoras, como o recebimento de chamadas e mensagens por 30 dias e os acessos aos serviços de emergência. Então, o Alexandre Freire defendeu aí as operadoras nesse caso, né? O Alexandre Freire da Anatel, ele defendeu os operadores dizendo que o cliente não pagou a conta, sofreu bloqueio parcial e durante um período a operadora ainda vai ter que fornecer serviço para ele de graça. Foi isso que ele entendeu. Para o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, os consumidores perderam direitos com a anulação desse trecho, uma vez que os serviços de telecomunicações são considerados serviços essenciais, que são por questões de emergência, né? A linha deve permanecer funcionando durante um tempo ali. Mas a Anatel entendeu que as operadoras estão perdendo dinheiro com isso. Quem são os consumidores que frequentemente são suspensos por falta de pagamento? É quem não tem dinheiro, são os mais pobres. Aqui vemos uma penalização dos consumidores hipervulneráveis, afirmou Luan Cruz. Então, para o IDEC, os consumidores ali que são de baixa renda, não tem muita condição, né, de manter um plano mensal, porque tem outros custos de vida, né? Tem alimentação, tem outras questões. E o plano de celular fica ali como algo secundário. Tem que ter, porque hoje todo mundo tem que ter, mas há outras prioridades. Então, nessa nova regra,
esses consumidores seriam penalizados por estar atrasando ali a fatura, não estar pagando ela em dia, por priorizar realmente coisas mais importantes no lugar. E eu concordo com o IDEC nessa daí. Data de reajuste, muito importante. Outra mudança foi o marco da data de contratação do plano como data base para o reajuste. Antes, o regulamento usava a data em que o cliente contratou o plano como referência. Dessa forma, o reajuste só poderia ser feito 12 meses após essa data, que é quando você contrata uma linha. Por exemplo, o meu plano de celular hoje, eu fiz ele em abril desse ano, 2024. Eu estou com fidelidade de 12 meses. Então, se eu alterar para uma oferta de valor menor, eu pago a multa de fidelidade. Só em abril, na data que eu fiz a contratação, que eu poderia fazer uma alteração dele para um valor menor. Se eu quiser fazer agora para um valor maior, eu faço. Eu não vou pagar a multa por alterar para um plano mais caro ou com mais benefícios. Eu também não pagaria a multa se eu alterasse para um plano com mais benefícios que custasse exatamente o valor que eu pago hoje no meu. Agora, com a alteração no texto, o reajuste não fica restrito à data de contratação do plano. Ou seja, a operadora poderá definir a data base no plano do contrato. Essa nova abordagem torna mais difícil para o consumidor acompanhar e planejar os custos do contrato, especialmente se as datas de reajuste forem aplicadas de maneira generalizada e descoordenada, afirmou Cruz. Para o coordenador do IDEC, a mudança não permite clareza ao consumidor, que pode ter dificuldades para entender quando os reajustes serão aplicados. Isso é verdade. Tem que ser bem transparente essa questão da data da fidelização, que é a que eles chamaram de data base, para o cliente saber controlar. Sei quando meu plano vai acabar a vigência e aí eu vou fazer alteração nessa data. Todo mundo que acompanha melhor os seus planos de celular, internet fixa e TV paga de perto sabe essa data e sabe quando vai alterar. Eu não acabei de falar, eu lembro de cabeça que o meu foi em abril. Minha internet fibra eu fiz em janeiro, então em janeiro agora eu posso alterar. Meu celular não, eu fiz em abril, só abril de 2025. Eu tenho essas datas na cabeça. Muitos clientes não controlam. E aqui termina a matéria. Então são essas as mudanças que eu citei nesse vídeo, que assim, no geral não foram boas para nós consumidores. Temos que ficar mais atentos a partir de setembro de 2025, quando formos mexer nos nossos planos de celular, telefonia móvel, internet fixa. Telefone fixo também se inclui aí, né? Muita gente tem no combo, tem que ficar esperto. E as TVs por assinatura, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Se você gostou, clique no botão de curtir, porque esse vídeo vai ser recomendado para outras pessoas também saberem dessa notícia. Se você gosta de assunto tecnologia, inscreva-se aqui no canal. Sempre faço vídeos sobre esses assuntos. Às vezes eu testo alguns produtos. Qualquer novidade eu chego aqui e gravo um vídeo mostrando. Tem um sininho ali do lado do botão de inscrever-se. Clique nesse sininho e marque a opção todas. Quando sair vídeo novo aqui no canal, vai aparecer uma notificação para você assistir. Eu vou deixar outros vídeos recomendados agora para vocês assistirem. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.